Oi pessoal, eu sou a professora Aline, de novo aqui com vocês, e hoje nós vamos trabalhar identidade cultural no Brasil. Já começamos na aula anterior a trabalhar sobre identidade cultural, né? E agora a gente vai se aprofundar um pouco e pensando mais no cenário Brasil, tá? Então, retomando conteúdos das aulas anteriores, estamos estudando aqui no segundo ano mais conteúdos voltados à antropologia, a área das ciências sociais, que estuda principalmente as culturas. Estudamos culturas como tradições de povos e saberes, costumes, enfim. E vimos que existem duas principais formas de estudar cultura, que são pelo etnocentrismo ou pelo relativismo. O etnocentrismo não é a melhor hipótese, foi lá no comecinho dos estudos e trouxe muitas questões negativas para a humanidade. E o relativismo é o positivo, quando a gente vê as outras culturas como diferentes, mas não inferiores, tá? Então, a gente vê como uma outra cultura realmente, assim, é diferente da minha, mas também é tão boa quanto, não é porque eu não conheço que não é bom. Tá, e aí também falamos de identidade cultural, já um pouco sobre elementos que compõem cada cultura, e também vimos que existem muitas sociedades multiculturais, como a nossa própria, o Brasil, e falamos de alteridade, que é se colocar no lugar do outro e reconhecer o outro, tá? Então, retomando tudo, vocês devem lembrar. E agora vamos para o conteúdo dessa aula, onde entenderemos os elementos sociológicos da identidade cultural do Brasil. Bora lá! Então, sobre a identidade cultural no Brasil, a identidade cultural possui um propósito também político. No caso dos países que foram colonizados, como o Brasil, a criação de uma identidade cultural nacional teve um papel fundamental para que o Estado se firmasse após a independência. Em muitos países da América Latina, a identidade cultural dos povos formou o Estado. O que isso significa? Então, vários outros países da América Latina, antes de se formarem como Estado, então estavam num período de colonização ainda, eles tiveram uma identidade tão forte, então nós temos elementos que nos caracterizam como povo, e isso estava tão presente que eles se tornaram uma nação a partir dos seus próprios elementos, assim. Então, nós temos essas características que mostram para o mundo quem nós somos. E no Brasil, o Estado se instituiu antes que houvesse uma identidade nacional popular. Foi o contrário, né? No início do século XX, muitos intelectuais dedicaram-se a investigar a cultura brasileira, perguntando-se o que ela teria de específico e fatores em comum que comporiam a identidade dos brasileiros. Então, o que isso significa? Os estudiosos, sociólogos e outros intelectuais estavam tentando recuperar elementos que representassem o que é o povo brasileiro. Alguns governos também, como o de Getúlio Vargas, fizeram esforços para instaurar símbolos de uma cultura nacional. Então, o governo Getúlio Vargas, retomando aulas de história, né? Não sei se vocês lembram, da Era Vargas, governo de 15 anos, de 1930 até 1945, foi um governo que também procurou, assim como os estudos lá, colocar símbolos, né? Para a gente mostrar que a gente tem uma cultura forte e tal. Aí aqui essa imagenzinha traz algumas coisas que a gente vê até hoje, como símbolos do Brasil, futebol. Inclusive o futebol veio aí dessa época da Era Vargas, de uma tentativa, é uma coisa que chama as massas, é uma característica do Brasil. E aí outras coisas, né? Carnaval, Rio de Janeiro, café. E uma das obras clássicas da antropologia, O Povo Brasileiro, de 1995, do Darcy Ribeiro, investiga a trajetória da nossa identidade como nação. Vejamos um trecho da sua conclusão. Aqui tem uma imagem do Darcy Ribeiro, já ouviram falar? Um sociólogo, antropólogo muito importante aí, aqui nas suas expedições etnográficas, entre 1947 e 1957. Foto do arquivo pessoal dele. Vamos para o trecho então. Nós brasileiros somos um povo em ser, impedidos de sê-lo.
um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos, oriundos da mestiçagem, viveu por séculos sem consciência de si. Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-racial, a de brasileiros. Apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos linguística e culturalmente. Então, um trecho do livro dele. Hoje já tem muitas críticas em torno, né? As pessoas foram estudando mais e existem muitas críticas em torno dessas obras aí, mas é uma questão para a gente refletir, né? Era um momento de procurar coisas que reafirmem nossa identidade como brasileiro. E muitos estudiosos hoje dizem que era uma visão meio romântica, né? É tudo bonito, assim, a mestiçagem que nos faz ser brasileiros. E entra também essa questão, vocês concordam que nós somos homogêneos linguística e culturalmente? Então, nesse trecho, ele até citava uma coisa importante, quando tem esses 3 pontinhos em parênteses, é porque a gente cortou um pedaço do texto, tá? Então, não está o texto na íntegra. Em outros momentos, ele trazia questões sobre essa linguagem diferenciada, até dialetos. O dialeto do brasileiro é muito parecido. E será que é assim? Tipo, a gente do Sul não fala completamente diferente do que o pessoal do Nordeste? E então, a gente pode refletir um pouco sobre isso. Nós somos um povo homogêneo? E no que nós somos homogêneos? E vamos de quiz. Só para ver se vocês estão prestando atenção aí, o governo Getúlio Vargas não mobilizou esforços para instaurar símbolos da cultura nacional. Letra A, essa afirmação é certa, ou B, errada. Então, um tempinho aí para vocês pensarem.
E aí, a resposta então, errado. Claro que o governo mobilizou, como a gente acabou de mencionar aqui, vários outros governos fizeram isso também, mas esse em específico foi um período no Brasil de muitas transformações sociais e econômicas, e enfim, foi muito grande a tentativa, junto com esses intelectuais, de mobilizar questões de identidade para o povo, né? Mais um quiz aqui. Segundo Darcy Ribeiro agora, o povo brasileiro é uma fusão de matrizes étnicas diferenciadas. Letra A, certo, ou letra B, errado? Tempinho. E aí, agora para pensarmos no que o autor disse, o povo brasileiro é uma fusão de matrizes étnicas diferenciadas, certo ou errado? Certo, falamos lá, de diferentes etnias. Bora continuar então. Para refletir um pouquinho. Quais características você identifica como brasileiras? São elas comuns à maioria dos brasileiros? Então, já falei um pouquinho disso antes, né? E então vocês aí, anotem se quiserem, o que vocês consideram como características que identificam o que é ser brasileiro. E essas características é comum para todos os brasileiros ou é só uma parte? Como que funciona isso, né? Pense em exemplos de diversidade cultural entre cidades e regiões do país. Que costumes são similares e diferentes entre elas? Então, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Então, e os costumes daqui do Sul são diferentes do Sudeste, diferentes do Nordeste. Ou dentro do Paraná, por exemplo. Então, lá na Lapa, não tem costumes diferentes do que em Foz do Iguaçu, Curitiba, São José. Aí na Lapa, falei lá, né? Mas é que vocês estão assistindo na Lapa também.
Então, pensem um pouquinho nisso, continuem pensando depois. E falaremos de outros autores sobre a identidade brasileira. Um deles é o Roberto da Mata, traz o famoso conceito de jeitinho brasileiro. Já ouviram falar nisso por aí? Então, um trecho da obra dele aqui. Se constitui no modelo obrigatório de resolver aquelas situações nas quais uma pessoa se depara com um não pode de uma lei ou autoridade, e passando por baixo da negativa sem contestar, agredir ou recusar a lei, obtém aquilo que deseja, ficando assim mais igual do que os outros. O que é esse jeitinho brasileiro, né? Uma certa criatividade do povo de passar por cima de lei, de autoridade, né? Um exemplo, então, você está na fila do banco e a fila está gigante e chega uma pessoa depois, não quer passar por aquela fila, ela vai lá no caixa e fala para a funcionária, eu só tenho uma dúvida rapidinho. E a funcionária fala assim, não vou te atender, vai para o final da fila. E as pessoas começam a discutir ali, vai para o final, até que vem o gerente do banco. E aí o sujeito que entrou, foi direto no caixa, consegue falar com o gerente lá de um jeitinho amigável, o gerente vê o papel dele e resolve o problema dele. Então ele deu um jeitinho de não precisar passar pela fila. Estava pensando em um exemplo mais atual, estamos todos esperando o auxílio emergencial do governo, digamos. E eu tenho um conhecido que trabalha no departamento... Gente, isso é hipotético, tá? Eu tenho um conhecido que trabalha no departamento que analisa os pedidos de auxílio emergencial. E aí ele é meu conhecido, eu falei, não dá para você andar mais rápido lá, né, com o meu pedido? E aí, pelo um favorzinho, a minha amizade com ele, eu consegui, passei por cima de outras pessoas que também estavam ali na fila, esperando como eu, que deveria ser igual, né? Então esse é o jeitinho brasileiro, né? A gente vai fazendo favorzinho e tem vários exemplos, né? A sonegação de impostos e, meu Deus, muita coisa, né? O jeitinho brasileiro. Um esqueminha aqui. Outro exemplo é o você sabe com quem está falando? Estou dizendo que eu sou tão importante que você tem que fazer o que eu estou pedindo aqui. Você sabe com quem você está falando, né? Então eu sou importante, presta atenção no que eu vou te dizer, não diga que o que eu fiz está errado. Um certo autoritarismo aí e que pode gerar desigualdade também, né? Falei do favorzinho. O que acontece? Se eu passei por cima, eu estou esperando lá com todo mundo, mas eu passei por cima porque eu tenho um amigo lá dentro, então eu tive um privilégio ali e outras pessoas não tiveram isso mesmo que eu tive, né? Então vai gerar uma desigualdade entre mim e os que não têm o amigo lá dentro do negócio que trabalha. Vamos de outro autor então, o Sérgio Buarque de Holanda, que traz um termo de homem cordial. Cordialidade é uma questão de afeto, né? Simpatia, sinceridade. Aquele que constrói seus relacionamentos pela simpatia, pela emoção e não pela razão. Aquele que não está adequado às relações impessoais, agindo predominantemente de forma afetiva. Por isso, somos vistos como pessoas hospitaleiras e receptivas. Nossas relações pessoais e íntimas se confundem com as relações públicas. Nós tratamos o que é público como uma extensão da nossa casa, da nossa família. E assim conseguimos escapar das formalidades burocráticas existentes. Outro esqueminha aqui, então, o que o Sérgio Buarque de Holanda traz como homem cordial, fala muito sobre a gente misturar a coisa da esfera pública com a esfera privada. O que isso causa? Nepotismo e patrimonialismo. Então, o nepotismo é quando você está lá na política ou em cargos públicos assim e coloca pessoas da sua própria família para trabalhar ali só porque você tem aquele poder. Então, não pode, e acontece muito, né? A gente sabe. Vou colocar essa minha cunhada aqui para trabalhar, já que eu sou prefeito, então tudo bem ela ser minha assessora. E gera essa questão de, será que essa pessoa tem essa qualidade? Eu só coloquei aqui porque ela é minha conhecida. E o patrimonialismo é muito parecido também
quando eu utilizo meus poderes de político aqui para benefícios próprios, né? Então, eu estou trabalhando pela população, mas já que eu tenho esse poder, vou fazer coisas que sejam para minha família, né? Vou beneficiar minha família, os meus conhecidos. Mais ou menos isso. E vamos de questão, então. Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda lança uma de suas mais famosas obras, Raízes do Brasil, em que sustenta um de seus mais conhecidos conceitos, o homem cordial. De maneira geral, tal conceito exprime a ideia de que, letra A, a cordialidade que se manifesta na esfera privada, quando transportada para a esfera pública, redunda em patrimonialismo e naturalização do nepotismo. Letra B. O estereótipo brasileiro, calcado na tríade futebol, carnaval e samba, é falso e incoerente diante dos conflitos sociais existentes no passado. Letra C. O brasileiro é cordial e pacífico, avesso aos movimentos contestatórios, o que pode ser comprovado pela ausência de conflitos sociais em sua história. Ou letra D. A miscigenação tornou a população brasileira dotada de traços de tolerância e convívio com as diferenças sociais, tendência expressa no mote democracia racial. Pensem lá. Bom trabalho!
E aí, pensaram qual dessas alternativas é sobre o homem cordial, né? Qual o que o conceito diz? Letra A cordialidade, o que se manifesta na esfera privada, quando transportada para a pública, redunda em patrimonialismo e naturalização do nepotismo, né? Tava um pouco fácil por causa do esqueminha, mas poderia se confundir também. Então a gente tá falando daquilo, quando a gente usa coisas do privado para usar no público, o que causa patrimonialismo e nepotismo. E a gente começa naturalizar, né? A gente começa a achar que isso é normal, tudo bem, sempre fizeram isso, vamos continuar relevando. Vamos ver porque as outras estavam erradas aqui. Então, a letra B, o estereótipo brasileiro calcado na tríade de futebol, carnaval e samba, é falso, incoerente diante dos conflitos sociais existentes no passado. Então, eles foram juntando coisas aleatórias aqui, mas o futebol, carnaval e samba talvez estaria mais dentro da questão da identidade brasileira, lá do Getúlio Vargas, do que exatamente da ideia de homem cordial. E a letra C... A letra C diz que o brasileiro é cordial e pacífico, avesso aos movimentos contestatórios, o que pode ser comprovado pela ausência de conflitos sociais em sua história. Então aqui só o finalzinho já entrega tudo, né? Claro que a gente teve muito conflito social na história do Brasil. E a letra D fala que a miscigenação tornou a população brasileira dotada de traços de tolerância e convive com as diferenças sociais, tendência expressa no mote democracia racial. Então, a gente já falou que a democracia racial é um mito, então essa resposta está errada. Continuando, vamos de mais uma questão agora. Aqui nós temos uma música da Clara Nunes, sambista brasileira, que diz, um pedacinho dela. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou. Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. O Canto das Três Raças é o nome da música e esse canto, interpretado originalmente pela sambista brasileira Clara Nunes, se relaciona com a letra A, aos povos que imigraram para o Brasil no século XX e a transição da escravidão para a mão de obra assalariada, ou letra B, ao neocolonialismo que atingiu a África e a Ásia no século XX, letra C, a formação do povo brasileiro composta de 3 grandes grupos de origens diferentes e a expressão de lutas sociais. Ou letra D, a alegria que representou o fim da escravidão no Brasil. O que vocês acham aí? Tempinho para pensar.
que vocês responderam lá então, o que esse canto relaciona? Letra C, a formação do povo brasileiro, composta de 3 grandes grupos de origens diferentes e a expressão das suas lutas sociais. Então, tudo que a gente estava mencionando lá no começo da aula, sobre a diversidade étnica e tal. Então, aqui está falando do índio guerreiro, o negro que entoou cantos, a revolta do Quilombo dos Palmares, muitas questões, né, da história do Brasil. Por que as outras estão erradas? Na letra A, os povos que migraram para o Brasil no século XX e a transição da escravidão para a mão de obra assalariada. Não foi nesse século que aconteceu isso. E a letra B traz o neocolonialismo que atingiu a África e a Ásia. A gente nem estava falando de África e Ásia, então não poderia ser. E a letra C, a alegria que representou o fim da escravidão no Brasil, eu não sei, mas não está falando de alegria nessa música, né? Então essa não era tão difícil. Escutem essa música legalzinha. Mais uma questão, então, sobre o jeitinho brasileiro agora. O que é correto afirmar? Na letra A, diz respeito à cooperatividade entre o povo brasileiro. Letra B, pode ser descrita como certa malandragem e corrupção utilizada para conseguir o que se quer. Ou letra C, sempre esteve nas raízes do Brasil, como descrito por Darcy Ribeiro. Como vocês escrevem aí o jeitinho brasileiro? Tempinho.
E o jeitinho brasileiro, pensaram? Correto é a letra B. Pode ser descrita como certa malandragem e corrupção utilizada para conseguir o que se quer. Eu estava explicando para vocês antes, né? Então são pequenos atos de corrupção. Às vezes a gente fala, nossa, os políticos são corruptos. Mas e as nossas próprias ações? Não tem um tanto de corrupção também, né? E por que as outras estão erradas? Diz respeito sobre a cooperatividade entre o povo. Isso teria mais a ver com o conceito de homem cordial. E letra C, sempre esteve presente nas raízes do Brasil, também era pegadinha para a gente pensar no Darcy Ribeiro ali e errar, mas a resposta certa era B mesmo. Vou voltar aqui para fazer um resuminho para vocês. Então a gente falou de alguns autores importantes na sociologia, na história da sociologia no Brasil principalmente, que foram Roberto da Mata, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda. Vamos tentar não confundir, são conceitos, apesar de que o jeitinho brasileiro e o homem cordial têm coisas muito a ver entre si, né? Porque a gente está falando de jeitos peculiares que o povo brasileiro arrumou para solucionar problemas, né? Então, o homem cordial é aquela coisa de eu posso ter uma relação mais pessoal aqui, de amizade, que eu vou conseguir o que eu quero, né? Eu posso quebrar barreiras de autoridades através disso, né? Porque eu estou sendo amigo aqui, vou conseguir. E também remete ao jeitinho brasileiro, né? O favorzinho. Então, e o Darcy Ribeiro foi quem tentou escrever um pouco de como era essa identidade, talvez romantizando um pouquinho, né? Mas lá num tempo que precisava se refletir um pouco sobre como é a nossa identidade como brasileiro. Essas são as referências da aula. E aí, como foi refletir sobre a identidade cultural de seu próprio país? Na próxima aula abordaremos... oh, meu Deus, escrevi errado no slide, pessoal. Na próxima aula vamos nos aprofundar em questões étnico-raciais. Ainda vamos continuar com um dedinho ali na identidade cultural, retomando alguns conceitos da aula anterior, que foram mais dados como exemplos, a gente precisa discutir ainda. Mas espero que vocês tenham gostado, continuem refletindo sobre as questões que são muito importantes para a nossa vivência em sociedade e continuem se cuidando. Imagino que neste momento vocês já estejam manjando muito dos aplicativos aí, Google Sala de Aula e tudo mais. Se cuidem e até a próxima aula.